Amém. Abramos nossas Bíblias no texto de Eclesiastes, capítulo 3, do verso 16 e o capítulo 4 até o verso 3. Nós iremos dar continuidade à nossa série em Eclesiastes. Ainda estou usando a versão da ARA, então você abra comigo Eclesiastes, capítulo 3, do verso 16 até o capítulo 4, verso 3. Você sabe o que é tanatofobia? Termozinho difícil para todos nós. Tanatofobia é o medo da morte. Quem sofre com isso? Todos nós que em alguma medida pegamos nos pensando: e se eu morresse hoje? Mas o que é interessante para todos nós, irmãos, é que por trás dessa pergunta está o que nos faz temer a morte. Alguns têm medo da morte porque gostariam de viver mais um pouco nessa vida. Outros temem a morte porque perderiam tudo o que conquistaram até agora. Mas outros também temem a morte porque sabem que se morrer, foram para o túmulo tudo aquilo que eles conquistaram. A pergunta que eu lhe faço então nessa noite é: quem é você nesses três grupos? Será que você seria diagnosticado também com tanatofobia? Se olharmos direitinho, irmãos, todos nós temos um pouco dessa síndrome. Todos nós, em alguma medida, também seríamos diagnosticados com esse fator. A pergunta é: nós deveríamos nos revirar na cama com medo da morte? Deveríamos perder a paz com medo dela batendo na nossa porta constantemente? E por que então nós sofremos com isso? A maldade que se alastra tem nos tornado insensíveis para o que a morte representa para nós. Porque na verdade as Escrituras nos mostram que mesmo em meio a tanta maldade nesse mundo em que nós vivemos e temos visto, os crentes em Jesus Cristo não deveriam temer a morte. Mas os crentes em Jesus Cristo deveriam se alegrar com a sua chegada. Parece estranho para nós, mas não deveria ser. Salomão, então, irmãos, irá abordar no texto de hoje toda a injustiça e impiedade vivida neste mundo que nós enxergamos. E também irá nos lembrar que o justo juiz não está dormindo. E que muito em breve esse justo juiz colocará cada coisa no seu devido lugar. Enquanto isso não acontece, nós temos uma missão: consolar uns aos outros. Leamos então para começar no capítulo 3, o verso 16 e 17. Diz assim o texto sagrado: Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda. Então disse comigo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo o propósito e para toda obra. Fechemos nossos olhos e oremos ao Senhor. Pai bendito, nós queremos lhe render graça pela tua palavra exposta diante de nós. Pedir que ela possa ferir nossos corações, pedir que o Senhor possa falar ao meu coração e também ao coração do teu povo, Senhor. Usa-nos, Senhor, e usa o que será dito aqui para a edificação de cada um de nós. E que teu Espírito Santo nos auxilie nessa noite. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Em um momento anterior, irmãos, o pregador de Eclesiastes nos lembrou da existência de um tempo certo para cada coisa, e cada coisa tem o seu propósito debaixo do céu. Nós vimos isso em Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Ele também afirmou para nós que Deus fez tudo apropriado ao seu tempo, em Eclesiastes 3:11. Agora, nesse trecho, Salomão reafirma a existência de um tempo para todo o propósito. Um tempo para tudo o que acontece. O conceito de tempo é o elo que conecta as diversas partes do capítulo 3. No entanto, o foco da discussão se desloca significativamente. Nós percebemos isso pela recorrência dos termos impiedade, 2 vezes em Eclesiastes 3:17, mas também nós percebemos isso no termo de opressão, que ele traz 3 vezes no capítulo 4, verso 1. Este é o cerne da nossa meditação. Embora o mundo esteja repleto de beleza e bondade, ele também está saturado de impiedade, de opressão e de maldade. E o que somos disso tudo? Nós somos convocados a navegar em um mundo marcado pela maldade, confiando em Deus. Nós somos convocados a navegar em um mundo marcado pela maldade, confiando em Deus.
Mas como é que vive um mundo assim, você poderia me perguntar? O mestre de Eclesiastes nos oferece algumas sugestões, e a primeira é: esperando do Senhor a justiça perfeita. O pregador declara no verso seguinte, no verso 16, dizendo: vi debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda. O que é que o pregador quer dizer com palavras que às vezes parecem tão confusas aos nossos olhos, à medida que lemos de primeira? Essa, irmãos, é uma constatação desoladora. O cerne do problema que o autor aborda: a ausência de justiça onde deveria haver. E não pensem que isso é um fenômeno localizado no moderno. Salomão nos revela que é um problema universal. A ideia dele é que nenhum sistema judiciário humano é perfeito ou imune a qualquer corrupção. Em qualquer lugar do mundo, a impiedade ou maldade, como trazido em algumas versões, tem usurpado o lugar da justiça. Essa observação, irmãos, não inclui também o rei de Jerusalém. O profeta Isaías lamentou: ai dos que por suborno absolvem o culpado, mas negam a justiça ao inocente. Amós, em sua época, também denunciou: vocês estão transformando o direito em amargura e tirando a justiça do chão. A realidade é tão persistente que Salomão, em Eclesiastes capítulo 5, verso 8, texto que nós ainda iremos estudar, adverte: se você vir o pobre oprimido numa província e vir que lhes são negados os direitos e a justiça, não fique surpreso. Essa é uma realidade dolorosa. A exemplo disso, na prática, temos em todas as manchetes do Brasil o nosso Supremo, de maneira muito macabra, tocando fogo na nossa Constituição. Eis o exemplo prático do que Salomão está dizendo. No lugar onde deveria haver justiça, não há. Há maldade. A resposta do pregador surge então em Eclesiastes 3,17. Ele diz: então disse comigo, Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Se há um tempo para todas as coisas que acontecem debaixo do céu, e se Deus fez tudo apropriado ao seu tempo, como nós vimos em Eclesiastes 3,11, então certamente há um tempo para o seu julgamento. Há um tempo em que Deus julgará tanto os justos quanto os ímpios. Aqueles que praticam a injustiça, a corrupção, a deslealdade, podem até escapar da nossa justiça humana sobre tudo aquilo que nós estamos enxergando. Mas o ensinamento de Salomão é claro: eles não escaparão da justiça divina. A palavra final não pertence aos tribunais humanos, mas sim ao julgamento de Deus. O tempo de Deus pode ser diferente do nosso, mas a certeza é que Ele fará justiça. É isso que nos traz conforto quando olhamos para esse texto. Porque nitidamente todos nós podemos olhar a nossa sociedade, olhar na nossa volta, e o que nós enxergamos é maldade onde deveria haver bondade, injustiça onde deveria haver justiça. E o justo sendo o tempo todo oprimido por meio de pessoas que exercem o seu poder. Esse texto, irmãos, confronta a realidade da injustiça generalizada, impiedade e iniquidade em seus múltiplos aspectos. E nos oferece a verdade consoladora de que Deus, em seu tempo e lugar designado, julgará a todos com perfeita justiça. Sim, nós sabemos que tudo está um caos. E sim, talvez tenhamos uma guerra fria com o Brasil envolvido. Mas o que é que nós fazemos diante disso? Nós confiamos que Deus julgará os justos e os ímpios. Porque, como disse Salomão, há um tempo determinado para Deus para cada coisa acontecer. Por mais que nós não vejamos os resultados agora, nós podemos descansar em uma certeza: Deus julgará todos os homens. É nesse sentido a certeza do juízo divino. E é nesse sentido que ela deve moldar também a nossa conduta em todas as áreas da vida. Isso significa, na prática, para todos nós, que nós não devemos compactuar com a maldade. Nós não devemos, como cristãos, com essa perspectiva, distorcer a verdade para benefício próprio de outros.
Nós não devemos, a partir dessa perspectiva, também sermos injustos e participarmos de esquemas desonestos. Mesmo que estes pareçam pequenos ou até mesmo inofensivos aos nossos olhos. Onde deveria reinar a justiça, deve reinar a justiça. E nós devemos assumir um compromisso como cristãos para isso. Porque no final das contas o nosso compromisso é unicamente com a verdade de Deus. O nosso compromisso é com a verdade e a justiça de Deus. Então esse texto está nos confrontando e nos chamando a viver uma vida justa para a glória de Deus. Agora, se de alguma maneira você se sente injustiçado, se você é a vítima de injustiça e se sente oprimido ou frustrado por ver os ímpios prosperarem, o texto oferece consolo. A perspectiva de Corelete e do salmista Asaf, no Salmo 73, nos ensina a olhar para o destino final dos ímpios. Por mais que aos nossos olhos eles pareçam ilesos agora, nós temos uma certeza: Deus os julgará. Essa esperança escatológica nos liberta da amargura e da vingança, permitindo-nos nos entregar nossa causa ao justo juiz. Isso não significa da nossa parte uma passividade, mas significa da nossa parte uma confiança ativa de que Deus fará justiça no tempo certo. Esse texto também confronta diretamente o nosso desespero da injustiça. Mostra um coração que se curva confiando no poder dos homens e que se esquece quem está reinando no trono da vida. A declaração central do Evangelho é Deus, o justo juiz, também como o Salvador de cada um de nós. Ele é justo e justificador, aquele que tem fé em Jesus. É para Ele que nós olhamos quando percebemos as injustiças desse mundo. Então, irmão, se lhe falta fé enquanto caminha na maldade desse mundo, olhe para Jesus Cristo, que sendo perfeitamente justo e sem pecado, tornou-se justiça no nosso lugar. Ele submeteu-se à maior injustiça na cruz, onde a impiedade e a iniquidade do mundo foram lançadas sobre ele. Na cruz, esse Jesus, ele satisfez as exigências da justiça divina, carregando sobre si o castigo da justiça que nós merecíamos. Esse Jesus é o Cordeiro que tirou o pecado do mundo, e o leão que um dia executará toda a justiça. Como vivemos em um mundo marcado pela maldade, em primeiro lugar, nós vimos que fazemos isso esperando do Senhor a justiça perfeita, e veremos agora em segundo lugar que nós fazemos isso aproveitando a vida com sabedoria. Entre os versículos 18 e 21, o pregador de Eclesiastes escreve o seguinte: disse ainda comigo, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmos como animais, porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhe sucede, como morre um, assim morre o outro, todos têm o mesmo fôlego de vida. E nenhuma vantagem tem um homem sobre os animais, porque tudo é vaidade, todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo da terra? Eis uma comparação intrigante. Mas antes de aprofundá-la, nós temos a conexão com o versículo anterior. Se Deus vai julgar o ímpio, por que então a aparente demora? A resposta de Salomão é: Deus prova os homens para que vejam que são como animais. Essa prova aqui não é sobre notas ou sobre aprovações, mas sobre a revelação da nossa verdadeira natureza. Somos realmente o ápice de toda a criação? Somos tão superiores aos animais? Em algum sentido, e é nesse ponto que Correleto está nos dizendo, a resposta é não. Em alguma medida, nós somos sim como os animais. Salomão não está se detendo aqui em biologia ou teologia, ao menos não diretamente. É claro que nós somos biologicamente distintos dos animais e teologicamente superiores aos animais. No entanto, ao comparar o destino dos homens e animais, uma vez se impõe: ambos morrem. O salmista ecoa Salomão. O homem, mesmo que muito importante, não vive para sempre,
como os animais que perecem. Então, do ponto de vista da observação, o homem não tem vantagem alguma sobre o animal. Ambos retornam ao pó e ninguém sabe o que acontece depois. O que marca então esses versos é a afirmação categórica: todos são como animais diante da morte. No final das contas, todos vão morrer. No final das contas, todos têm o mesmo fôlego de vida. No final das contas, todos são limitados. No final das contas, a morte baterá na porta de todos. Todos morrem. Todos voltarão a ser pó. Então, se a morte é inevitável para todos, como então devemos nos comportar enquanto temos vida? Eclesiastes vai nos dizer isso no verso 22. Ele ensina o seguinte: pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? No momento, irmãos, Salomão não está preocupado com o destino eterno, mas com a vida que temos aqui e agora, e é sempre uma preocupação da qual ele está nos alertando. Ele sabe, ele tem consciência da eternidade, mas ele também está nos chamando o tempo todo para uma responsabilidade enquanto vivemos aqui e agora. A ideia é: vamos aproveitar a vida enquanto estamos aqui ou não? Já que a morte é certa e o mundo é repleto de maldade, nós precisamos aproveitar a vida então como um presente de Deus. Por que devemos aproveitar a vida como um presente de Deus? Porque o texto terminou dizendo o seguinte: quem o fará voltar para ver o que será depois? A ideia é, quem que depois que morrer, voltará para ver o que aconteceu depois da sua ida? Quem verá os frutos de todo o seu trabalho, de toda a conquista, de todas as suas riquezas? Ninguém. Você não sabe o que acontecerá com os seus bens. Você não sabe o que a pessoa com que deixou seus bens fará depois da sua morte. Você não sabe. Eu já disse isso aqui e vou repetir. Hora ou outra, você vai morrer. E a pergunta é: como tem vivido a vida que lhe resta? Esta é uma questão séria. Abordar o assunto da morte é uma questão séria, urgente e emergencial. O convite de Salomão para todos nós é: viva a vida em sabedoria. É como se ele tivesse colocado em um grande outdoor a importância de viver a vida que Deus nos deu em sabedoria. Mas a ideia de viver a vida em sabedoria é dizer: viva a vida com responsabilidade e consciência de que viver essa vida é um presente dado por Deus. O texto então nos convida a uma reflexão sóbria sobre a nossa finitude. Homens e mulheres compartilham o mesmo destino terreno, a morte e o retorno ao pó. Então, irmãos, essa verdade ela deve justamente nos libertar da ilusão da imortalidade, ou da nossa arrogância de suposta superioridade absoluta em vida terrena, focando no que realmente importa no presente. Então, o que é que nós observamos? Por um lado, nós não somos imortais. Por um lado, todos nós vamos morrer. E por outro lado, não olhamos para nossas vidas e a vemos com superioridade, como pessoas que estão acima das outras, porque no final, a nossa morte nos iguala. Nós não devemos e não deveríamos viver como se a vida fosse infinita, mas com a consciência da sua brevidade. É vivendo assim que nós seremos impulsionados a valorizar cada momento do qual nós vivemos. É vivendo assim que nós iremos aproveitar as bênçãos diárias que o Senhor nos deu. É tendo a perspectiva de que em algum momento, em alguma hora, em algum minuto ou amanhã, eu ou você podemos morrer. Por isso,
Não sejamos arrogantes demais, achando que nada nos acontecerá por causa da nossa boa juventude ou por causa da nossa boa saúde. Não fechemos os olhos negando a nossa mortalidade, buscando desenfreadamente bens materiais como se eles fossem eternos. Não deveríamos viver assim. Mas por outro lado, esse texto também nos adverte para a procrastinação e viver uma vida com propósito. Todos nós somos expertos em adiar decisões sérias. Nós somos os melhores do mundo em saber o que devemos fazer, mas pensamos, um dia a mais não fará mal a ninguém. Amanhã eu faço, amanhã eu resolvo, amanhã eu ajusto. O que custa? Não me parece que somente a morte nos assemelha aos animais. Mas me parece que a forma desenfreada de viver a vida também nos assemelha aos animais. Parecemos seres irracionais, adiando aquilo que deveríamos adiantar. Parecemos seres irracionais, adiando decisões sérias que deveríamos tomar agora. Resolvendo questões do coração que não poderíamos deixar para amanhã, mas resolver hoje. É viver também de maneira irracional. Mais uma vez, não se engane, a morte baterá na sua porta. Então faça urgentemente o seu plano funerário, caso você não tenha. Rosa de Saron ou qualquer um outro. Faça o seu plano funerário. Se na mortalidade, irmãos, nós somos semelhantes aos animais, a nossa moralidade, em contrapartida, deveria nos distinguir dos animais. Não precisamos viver a vida de maneira irracional, como quem não pensa. O texto, especialmente através da citação do pastor Emílio Garófalo, nos desafia a provar que somos melhores que os animais, não praticando intrigas, falso testemunho, sequestro, exploração, abuso. Isso implica justamente tratar o próximo com dignidade e humanidade, lembrando que cada pessoa é criada à imagem de Deus, merecendo respeito e merecendo amor. Nosso trabalho e interação devem visar o bem coletivo, a promoção do Evangelho e a bênção das pessoas que estão ao nosso redor. Precisamos viver bem a vida, mas sem perder de vista que essa vida é um presente imerecido. Por isso, irmãos, façamos como o salmista, que nos ensina a contar os nossos dias para que alcancemos o coração sábio. No Salmo 90, verso 12 em diante, ele diz: lembremos-nos, eles, portanto, verde prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Nos atentemos para o que escreveu Tiago também. Ele diz: ouça agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali e faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a vida. Vocês são como neblina que aparece por um tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveríamos dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Então ele conclui dizendo: pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. É assim que deveríamos viver. Deveríamos viver a vida como quem depende de alguém maior que nós. Deveríamos viver a vida como pessoas que não têm controle do amanhã. Se o Senhor quiser, faremos isto ou aquilo. Deveríamos viver a vida olhando para alguém que nos sustenta e provê diariamente o fôlego de vida, o nosso Deus. Como vivemos em um mundo marcado pela maldade, em primeiro lugar nós vimos que nós fazemos isso esperando do Senhor a justiça perfeita. Em segundo lugar, que fazemos isso aproveitando a vida com sabedoria. Em terceiro lugar, nós fazemos isso sendo consoladores em meio ao caos.
Em Eclesiastes 4:1, então Corrélete escreve, veja comigo o que diz o texto. Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. A ideia aqui é que ele viu a opressão, ele viu as lágrimas, e o poder estava com os opressores. O que acontecia naquela época acontece também hoje. Os mais fortes estão abusando dos mais fracos. E essa é uma triste realidade debaixo do sol. E pode piorar, sim, de acordo com Salomão, não há quem console os oprimidos. Não há quem defenda os oprimidos. Não há quem se importe com os oprimidos. O profeta Amós clamou no capítulo 5, verso 2, dizendo: não há quem os levante. Não é sem razão, portanto, que Corrélete escreve os versículos 2 e 3 do capítulo 4. Ele diz: pelo que tenham por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros tenham por felizes aqueles que ainda não nasceu e não viu as mais obras que se fazem debaixo do sol. Vocês conseguem sentir a profundidade desse desespero? Salomão parece ter retornado a um poço profundo. Anteriormente ele chega e diz para a gente o seguinte: eu odeio a vida, eu aborreci a vida, no capítulo 2, verso 17. Aqui ele considera que os mortos, aqueles que estão mortos, são mais felizes do que os vivos. E os que não nasceram são infinitamente melhor do que aqueles que nasceram. E por que ele está dizendo isso? Por que os mortos têm mais felicidade? Por que os que não nasceram têm mais felicidade? Porque não nascer significa não presenciar o mal que se comete sob o sol. E que mal é esse? Muitos abusam de seus semelhantes, enquanto muitos outros estão fingindo de que nada está acontecendo. Tudo foi afetado pela queda e tudo nesse mundo está empoeirado. Viver a vida esquecendo-se disso é fechar os olhos para o cerne de todos os problemas que nós enxergamos no mundo. Mas o texto nessa noite, irmãos, nos obriga a ver. O que é que o texto então nos obriga a ver? O texto nos obriga a ver a opressão com os olhos de Corrélete, que não se contentou com a observação superficial de toda a maldade que ele viu debaixo do sol. Ele vê as lágrimas, a impotência, e ele enxerga a falta de consolo. Isso nos convoca a uma sensibilidade aguçada para o sofrimento ao nosso redor. Não podemos permitir a cegueira voluntária ou a indiferença diante de todas as coisas que estão acontecendo sob os nossos olhos. Devemos nos dispor a voltar a ver. O desespero de Corrélete revela que não há neutralidade diante da opressão. Nós somos então, nesse caso, desafiados a tomar o lado de Deus, que se posiciona claramente em favor dos oprimidos. Isso significa, de maneira clara e prática para nós, não ser opressor nem cúmplice passivo das opressões. A religião pura e imaculada, segundo Tiago, é cuidar dos órfãos e das viúvas e das dificuldades. Nossa fé deve nos impelir a agir ativamente em favor de todos aqueles que são marginalizados, de todos aqueles que são oprimidos e de todos aqueles que sofrem abuso. De maneira geral, a classe dos mais vulneráveis. A repetição da expressão "não há quem os console" no texto hebraico é um grito que nos chama a atenção. Somos chamados a sermos consoladores, agindo para aliviar o sofrimento. Veja a responsabilidade daqueles que têm uma cosmovisão cristã, daqueles que conseguem enxergar um Deus que é justo, que pratica a injustiça e que é contra a opressão. O texto está clamando: não há quem os console.
ao tempo em que nos exorta, nós somos chamados a sermos consoladores, agindo para aliviar o sofrimento uns dos outros. É para isso que o Senhor nos deu um ao outro, irmãos. É para isso que o Senhor nos deu amigos. É para isso que o Senhor fez com que fôssemos igreja. Esse é um convite a ser parte do time de Jesus, que derrubou as mesas dos cambistas para que os cegos e coxos pudessem se aproximar do templo. E quem são os cegos e coxos? São os marginalizados, são os vulneráveis, são os oprimidos, são aqueles que estão à margem da sociedade. Mas quem somos? Nós somos egoístas que impedem a ajuda de chegar aos mais necessitados. Nós somos os que têm preferência por conforto pessoal em detrimento do sofrimento alheio. Para aqueles que se sentem oprimidos, julgados ou que consideram a vida insuportável, como Correlete chegou a pensar, a mensagem é clara: melhor do que morrer, infinitamente melhor do que não nascer, é conhecer o Consolador. Jesus ouve, irmãos, Jesus vê, Ele entende e Ele age. A prova disso está que Ele chorou com Maria e Marta na morte de Lázaro, não por fraqueza, mas por uma fúria santa contra a morte e o autor da morte. Ele se compadece de nossas fraquezas e nos convida a nos aproximarmos do trono da graça para encontrar ajuda em tempos de necessidade. Seja qual for a opressão, a solução está em vir ao Salvador, que nos consola. Por isso a declaração do Evangelho é que Deus viu a nossa condição, Deus ouviu o nosso clamor e desceu para nos livrar em meio a toda a injustiça, em meio a toda a opressão. A angústia de Correlete sobre a falta de consoladores encontra sua resposta em Jesus Cristo. Ele é o nosso verdadeiro consolador. E nós poderíamos descansar nessa verdade. Eu comecei esse sermão falando sobre tanatofobia. E que palavra difícil para todos nós. Eu quero convidar você a mais uma vez refletir sobre se você sofre tanatofobia, medo de morrer. E por que você tem medo de morrer? Agora deixe-me ir além. Você talvez seja a pessoa que queira abraçar a morte para fugir dos problemas alheios, para fugir da opressão deste mundo, do sofrimento que lhe cerca. Percebe? Nós somos repletos de dilemas. Uns não querem morrer para não deixar os prazeres desse mundo, outros querem morrer para não enfrentar mais a maldade desse mundo. Então eu convido você a parar, olhar e pensar. Tudo isso é intencional da parte de Deus. O texto que nós estudamos no sermão passado se refere justamente à eternidade no coração. E o que é isso? É que Deus nos fez seres insatisfeitos com tudo que existe aqui, para que nós olhássemos para a única coisa que pode nos satisfazer plenamente: Ele mesmo. Cristo é o único que pode sarar a ferida da traição. Cristo é o único que pode sarar uma perda familiar. Cristo é o único que pode trazer consolo em meio à notícia do câncer. Cristo é o único que pode consolar e colocar fim às injustiças que temos assistido. Por isso, quando seu coração estiver aflito, lembre-se de quem Ele é. Ele é o pai da parábola do filho pródigo, que não enxerga a injustiça do filho em pedir tudo e partir, mas o aceita esquecendo de todo o histórico horrível que ele construiu quando saiu de casa. Ele é o noivo da noiva da história de Oséias, da mulher adúltera, que depois de deixar várias vezes o seu lar, ele mostra que pode lhe trazer novas vestes mesmo em meio à sua sujeira. Quem é o nosso Cristo? Ele é aquele que fez justiça por pessoas como eu e você. O inocente morreu no madeiro para eu e você vivermos. Portanto, consolemos uns aos outros com essa verdade. O mundo pode parecer insuportável, os sistemas podem nos decepcionar, mas Cristo, o justo juiz, não tardará. Até que Ele venha, vivamos com os olhos no céu, com o coração firmado na cruz e com os pés prontos para anunciar que a justiça está chegando. E que ela não virá debaixo do sol, mas do alto do sol da justiça, que já brilhou
sobre nós na cruz e voltará para dissipar toda a treva. Que nós possamos confiar no Senhor que nos consola e viver a vida em torno disso, consolando uns aos outros. Feche os olhos e vamos orar ao Senhor em resposta ao que nós acabamos de ouvir. Pai bendito, nós queremos te render graças por essa noite, te render graças pelo que o Senhor falou aos nossos corações. Pedimos que o Senhor haja com misericórdia sobre nós, sobre as injustiças que temos vivido, as opressões, mas também sobre as injustiças que às vezes temos participado. Nos dá, Senhor, um espírito arrependido e que teu evangelho frutifique em nossos corações e que nós consolemos uns aos outros com a mensagem de que o Senhor tem nos consolado e pode nos trazer soluções práticas durante os nossos dias. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus te oramos. Amém.